E aí galera, beleza? Velhinho na Insone, tudo bem com vocês? Vamos a mais um episódio aqui do nosso quadro Quem é Você? Perfil. Hoje nós vamos apresentar um perfil do Pittsburgh Steelers, o pessoal do Black Yellow Brasil. Mas antes de ir direto para a apresentação do pessoal do Black Yellow Brasil, eu queria fazer um comentário a respeito, um comentário de um assunto liner a respeito do Reuben Foster. Uma coisa que para nós e para a NFL no geral teve muita repercussão e tal. Como todo mundo já sabe, ele foi acusado de várias coisas, né? Droga lá, porte de maconha, a questão do rifle de assalto e para mim o principal de tudo que foi a acusação de violência doméstica, que é algo gravíssimo, né? Bom, como todo mundo já sabe, a moça mentiu, né? A moça mentiu porque ele queria acabar com o relacionamento com ela, ela não ficou satisfeita com isso, disse que ia acabar com a carreira dele e tal. E ela quase conseguiu, né? Falar a verdade. Mas a questão é que duas coisas me chamaram a atenção disso, assim. A primeira, assim, quando da notícia, a internet disparou, né? O Twitter disparou, a internet como um todo disparou de críticas em relação ao Foster, que o cara é um marginal, que o cara não presta, né? Eu vi vários perfis detonando o cara, vi vários perfis detonando principalmente a franquia, né? Principalmente a franquia, colocando em dúvida o comando da franquia, do John Lynch, do Kyle Shanahan, mas o pessoal detonou. E o que acontece é que depois disso, chegado à conclusão de que não foi isso que ocorreu, eu não vi ninguém, cara, eu não vi nenhum perfil, sabe, voltar atrás e falar assim, pô, ó, desculpa, errei, cara, errei, sabe, eu achei uma coisa, me precipitei e não foi isso realmente o que aconteceu. Pra ser bem sincero, que eu lembre, que eu vi, se tiver alguém aí que viu uma situação diferente dessa, que voltou atrás, me fala. O único que eu vi que voltou atrás foi o Kurt. O Kurt, seja no podcast, seja no texto que ele fez, ele deu a cara a tapa. Falou, olha, eu achei tal coisa, errei, né? E estou aqui, errei. Pronto. Tudo que é perfil ficou tudo caladinho. Eu fiquei muito chateado com isso. Eu achei assim, cara, todo mundo é passível de erro. Como todo mundo tem opinião e você emite a sua opinião, se você erra, você fala, porra, desculpa, errei, cara, errei. Só que não, ficou todo mundo caladinho. E eu vi uns comentários do tipo assim, ah, tá vendo? Pô, ainda bem que eu deixei passar. Pô, a pessoa, minha franquia deixou passar, o cara é uma marginal, papapá. Desculpa, puta dor de cotovelo, porque o cara, no pouco tempo que ele teve jogando pra nós ano passado, o cara arrebentou, tem um futuro promissor, você tá entendendo? O nego ficou putaço porque a franquia deixou passar e agora tava com dor de cotovelo e quis ganhar em cima dessa situação, entendeu? Então assim, e eu acho interessante o seguinte, que as pessoas não lembram, mas o principal fato do Foster ter caído tanto, não foi essa questão de caráter dele, foi a questão da lesão no ombro, que hoje, ó, ninguém fala mais nada disso, mas eu lembro, esse foi o principal motivo dele ter caído. Não foi essa questão de caráter do jogador, foi uma questão física. Um outro ponto que eu queria falar, esse eu achei muito chato, porque, pô, o que essa moça fez, cara, ela começa a colocar em xeque, sabe, mulheres que efetivamente sofrem algum tipo de violência, algum tipo não, que sofrem violência doméstica, né, cara, que é agredida pelos seus parceiros. É uma coisa muito covarde, muito grave, cara, sabe? Ela prestou um desserviço
as mulheres, entendeu? E aí não é nem uma questão de ser machista, feminista, né? É uma questão de ser humano, né? Isso está muito errado, muito errado. Isso não pode acontecer, é o tipo de situação que não pode acontecer, entendeu? E ela prejudicou essas mulheres que sofrem por esse tipo de violência, entendeu? Que sempre vai ficar colocando aquela sombra em relação... Eu acredito que não, né? Mas talvez um ou outro ainda comece a colocar uma sombra sobre a veracidade das declarações de uma mulher que sofre violência. É lógico que tudo tem que ser, como que fala, apurado, como foi nesse caso, né? Tem que ser apurado sem, né, algum outro tipo de julgamento anterior, beleza? Uma coisa que veio aqui na minha cabeça também, assim, a questão do Niners lá foi em questão do... se fosse o Tremaine Brock, ele foi num sentado depois, tal, e São Francisco foi lá e cortou. Então, mas isso aí tem uma outra questão lá de deficiência técnica também. Pô, não era um cara de primeira rodada, era um cara que provavelmente já ia ser cortado, sabe? Foi só um pontapé inicial, antes que alguém levante isso também, tá bom? Mas isso, são esses dois pontos que eu queria falar. Os perfis não assumirem essa precipitação, né, no julgamento tanto do jogador quanto da franquia, e o desserviço que essa moça prestou, né? Foi um desserviço que ela fez. Mas chega de assunto ruim, vamos pro quadro. Bom, direto para o nosso quadro. Quem é você, Black Yellow Brasil? E aí pessoal, aqui quem fala é Ricardo Rezende, do Black Yellow Brasil. Eu estou representando aqui o Pittsburgh Steelers. Muito obrigado ao pessoal do canal do Velho Garimpeiro pelo convite para estar mostrando minha face aqui. Vocês estão acostumados a ouvir a minha voz através do podcast e acompanhar o que eu escrevo no Twitter. Então eu tenho 24 anos, sou formado em administração, mas atuo em uma empresa de tecnologia atualmente. Por que Pittsburgh Steelers? Eu sempre falo que quando eu comecei a torcer pelo Pittsburgh Steelers, foi uma série de acasos que me levou. Parece que a franquia me perseguia. Então, eu lembro que eu tinha o Madden pro PlayStation 1, 2004, 2005, onde porventura uma vez acabei caindo com Steelers. Eu gostei bastante das cores. Destacou aquele nome grandão e diferente, Roethlisberger. Eu sempre gostei de ser o diferentão da turma, então enquanto os meus amigos falavam de maneira geral sobre futebol, eu gostava de estar vendo futebol americano depois que conheci o Madden. Outro dia eu tava zapeando o canal da ESPN, pelo que eu lembro, lá quando era novo ainda, e porventura caiu no Monday Night Football. Não lembro se era ao vivo ou se era reprise entre Steelers e Jaguars. E eu vi alguns lances do Big Ben, entendia nada do jogo, mas pelo que ele estava fazendo, parecia ser algo bastante bom. E desde então comecei a acompanhar, não vivi a temporada 2004, acompanhei bem pouco, dentro do limite do meu conhecimento, estava aprendendo ainda 2005, 2006, quando o time foi campeão. E a partir de 2006, 2007 foi quando eu de fato comecei a viver os Steelers, e desde então estamos aqui, na luta, ano após ano, sobrevivendo a esse time maravilhoso. Bom, Ricardo, perguntar pra você, qual é o seu jogo mais marcante, né? Mais marcante de forma positiva, né? O jogo marcante com certeza foi o Steelers e Cardinals, Super Bowl 43. Eu lembro que tava vendo com meus amigos, foi bastante icônico aquele jogo por tudo que ele teve, principalmente aquela última campanha que o Big Ben conduziu pro touchdown do Santonio Holmes. Lembro até hoje que eu tava vendo ajoelhado esse jogo na frente de todo mundo, e quando fez touchdown, abracei com gente até que eu não conhecia, isso muito novo, no meio de um monte de marmanjo,
O pessoal meio que pensando, esse cara aí tá de brincadeira, começou a torcer pelo Steelers agora. E desde então, a amizade com até parcela desse pessoal se mantém. E aquele dia, como a gente sabe, foi bastante histórico pro Steelers e tá na minha memória até hoje. Cara, que recepção foi aquela, hein? Cara, praticamente era uma marcação tripla. Você vinha dois fechando e um mais vindo mais na frente para tentar interceptar esse passe. Cara, que coisa fantástica foi essa recepção, né, cara? Foi uma coisa assim, um desfecho cinematográfico, assim, passe de Big Ben perfeito e a recepção então é imaculada mesmo, cara. Que negócio maravilhoso foi essa recepção aí para nós que gostamos de futebol americano, tem que dar valor que foi algo sensacional mesmo. Bom, mas a gente falou de coisa boa, vamos falar de coisa não tão boa, né? Agora, qual foi o jogo que marcou de forma negativa? Steelers e Patriots no final dessa última temporada, eu diria que vai ficar na minha memória. Por mais que já tenha visto os Steelers perder o Super Bowl e ter derrotas bem dolorosas em playoffs, esse jogo Steelers e Patriots a gente teve a sensação da vitória, podemos dizer, reconfirmaram aquele touchdown do Jesse James e depois foram e retiraram aquela polêmica toda. Então, sim, marcou bastante negativamente e difícil esquecer aquele final até hoje. Cara, esse jogo, além da polêmica recepção ou não do Jesse James, eu queria comentar até um aspecto tático. Eu não sei se vocês lembram dessa jogada anterior em que foi a recepção, o passe foi dado para o Juju Schuster. Cara, era uma marcação homem a homem. Você vê como uma marcação homem a homem, quando você consegue se desvencilhar, é um negócio difícil pra caramba. Você viu que tava marcação homem a homem, quando ele se desprendeu do marcador, conseguiu uma separação monstra, desequilibra tudo, cara. Você vê a quantidade de jardas que o cara ganhou em um único passe, cara. Então, tudo bem, tinha toda uma situação, um contexto de pressão, de final, de partida em si, né? Mas você vê como o jogador fez a diferença, ele desmoronou a marcação ali, conseguiu aquela quantidade de jardas enorme. Você vê que o cara que estava numa marcação man-to-man lá no fundo, que estava do outro lado, teve que correr para o outro lado, e nesse tempo aí o cara ganhou uma pancada de jardas, né, cara? Mas foi um final de jogo realmente bem emocionante. Não vamos nem entrar na polêmica aqui, mas eu sinto que pro pessoal dos Steelers foi realmente triste. Eu ficaria também muito triste em relação a uma final como essa aí. Bom, agora vamos saber qual é o grande rival da sua franquia. Pode ser atualmente. Diria que há alguns anos já vem sendo o Baltimore Ravens, desde quando o Harbaugh e o Tony assumiram as respectivas equipes. Eles vêm revezando dentro da divisão a supremacia. Todo jogo é bastante equilibrado, nunca importa o momento das equipes. A gente sempre tem a certeza que o Steelers e Ravens é digno de equilíbrio, é rivalidade, é um jogo bastante físico. Então diria que sim, sem dúvidas, o Baltimore Ravens é o maior rival do Steelers atualmente. Qual o rival que quando você perde, você fica puto? O rival que perde que eu fico puto? Eu posso falar do Browns, que eu já venho há alguns anos martelando, e eu fico agoniado de jeito como o Browns, ano após ano, encontra maneira de perder partida. É impressionante! Ano passado não era pra ter sido 0-16, era pra ter ganho inclusive o último jogo contra a gente na semana 17. O Corey Coleman, depois que o Deshaun Kaiser escapou de maneira incrível, mandou a bola na mão do Corey Coleman, o Corey Coleman dropou. Então terminou lá 0-16. Falar do Browns, o Vikings é um time que eu gosto bastante também. Fiquei bem chateado com a derrota na final da Conferência Nacional, temporada passada deles, contra o Eagles. Iria jogar o Super Bowl em casa, a história do Case Keenum, até o final daquele jogo contra o Saints, como eles ganharam. De forma geral, eu tenho bastante carinho pelo Vikings também.
Eu acho que o Ricardo não entendeu bem aí. O rival é rival da sua franquia, né? Você, Pittsburgh Steelers, quando perde, você, Ricardo, fica bravo. Mas tudo bem. Nós entendemos, assim, talvez eu não formulei tão bem a pergunta, beleza? Se você pudesse voltar ao passado, qual jogo você gostaria de rever? Certeza seria aquele Steelers e Raiders da recepção imaculada, ficou marcada por aquele lance do Franco Harris e que transformou a história do Steelers. Se naquele lance, talvez a gente não estaria nem aqui acompanhando essa franquia. Então, se aquela bola que ricocheteou, que o Terry Bradshaw lançou no final do jogo, caísse no chão, não nas mãos do Franco Harris, talvez o Steelers não teria tido tanto sucesso como a gente esperava. Pô, é verdade. Esse lance, esse jogo que teve esse lance, foi uma das coisas muito sensacionais, né, que aconteceram na história da NFL. É engraçado você ver que até a tomada da câmera não consegue acompanhar, porque a câmera perdeu a bola, né? O câmera perde a bola no lance e depois ele retoma. Pô, um lance muito legal mesmo esse aí do Pittsburgh Steelers, né? Bom, agora vamos novamente a mesma coisa, né? Que jogo você impediria? Seria o Super Bowl 30, Steelers e Cowboys. Primeira vez que o Bill Cowher foi ao Super Bowl, o Steelers veio a perder por 27-17. Aquele jogo, o Steelers chegou muito bem, bastante confiante. O Bill Cowher feliz da vida que estava no seu primeiro Super Bowl, mas não conseguiram impedir Troy Aikman e companhia do Dallas Cowboys. A defesa do Steelers, por mais boa que fosse na época, infelizmente vai decepcionar e não corresponder às expectativas naquele dia, assim como o ataque. O Keith O'Donnell não era o quarterback, não era o franchise quarterback mais adequado talvez para um Super Bowl. No que a gente só voltou a ganhar em 2005, quando o Big Ben já estava no Steelers. Então, impediria, se fosse para impedir, seria esse jogo. Qual o melhor jogador da sua franquia? Joe Green, com certeza, defensive tackle, escolhido no final da década de 60 no draft. Ele ao lado do Chuck Noll, principais responsáveis pela montagem da Steel Curtain, pela dinastia na década de 70 do Steelers. Joe Green é um dos únicos do Steelers que tem a camisa aposentada. Até hoje a 75 está lá intacta. E ele revolucionou o conceito até de pass rush, com novos movimentos e o que a defesa é para a NFL hoje em dia. Então, Joe Green, todo o meu carinho, maior jogador que já passou pela franquia. Bom, aí a gente falou de todos os tempos, né? Na sua opinião. Agora eu quero saber atualmente, qual é o melhor jogador atualmente? O atual melhor, eu vou estender que para mim é o melhor jogador da NFL de maneira geral, é o Antonio Brown. Antonio Brown, na era que a gente pode afirmar daqui a uns anos que tem os melhores recebedores que a NFL já viu, o Antonio Brown consegue ser o melhor ainda. A posição de wide receiver vem crescendo cada ano que se passa, e Antonio Brown, 1,78 de altura, consegue fazer lances que só ele consegue, que a gente duvida ano após ano como é que alguém pode fazer. Então, extremamente confiável, playmaker, muda o jogo em uma bola, não importa, dê a bola na mão do Antonio Brown que ele vai fazer boas coisas. Falamos do melhor, vamos falar do pior. Qual é o pior jogador atualmente do seu time? É difícil, porque vai levar em consideração as reservas, vai sempre aparecer aquele nome bem polêmico, que não é confiável e que continua entrando em campo. Eu vou levar em consideração apenas os titulares, então a minha é o Sean Davis, o safety. Há 2 anos já foi escolhido no draft. Pra mim ele consegue ser pior que o Artie Burns, lamentavelmente, porque eu torço bastante para que ele consiga encontrar o rumo na carreira. Mas pra mim os erros mentais que o Sean Davis já cometeu prejudicou mais os Steelers do que o do Burns. Então, até hoje, Sean Davis ainda não me convenceu. Provavelmente torço para que ele encontre um caminho e nos ajude bastante. Se o seu jogador favorito estivesse próximo a você, o que você faria?
Eu cobraria todos os remédios que esses caras já fizeram tomar nos últimos anos, com tanto jogo apertado e disputado como teve. Brincadeira, com certeza compartilharia todo o amor que a torcida no Brasil tem por eles e mostraria como eles são pessoas mundiais, não apenas restritos à cidade de Pittsburgh, aos Estados Unidos. Essa parte foi boa. Essa resposta foi boa, essa resposta foi engraçada. Foi bem, mandou bem, Ricardo, mandou bem. Mas você já teve oportunidade de ver seu time de perto? Como que foi isso aí? Eu infelizmente nunca tive oportunidade de ver os Steelers de perto. Gostaria muito de ter, que sabe, muito em breve isso possa vir a acontecer. E o que você espera do Pittsburgh Steelers nessa temporada? Ainda bem, quase todos os anos que eu acompanho, entra para ganhar a divisão. Sempre o Steelers ser o melhor time dentro da AFC Norte. Quem sabe dentro da AFC, discutivelmente dentro da NFL em termos de roster. Tem 3 jogadores sensacionais que mudam a partir de uma bola, que é o Antonio Brown, o Big Ben e o Le'Veon Bell no time. Resta saber se a defesa vai continuar entregando a paçoca. Eu espero que não. Eu espero que a defesa esteja um pouco mais madura depois dos últimos acontecimentos no final da temporada passada. Eu estou apostando muito alto neles. Então, os Steelers vão estar cravando um 12-4, porque a gente sabe que eles sempre se complicam em um jogo. A tabela desse ano é um pouco mais complicada que a do ano passado. Porém, a gente sabe que uma lesão do seu adversário ou até no seu próprio time pode mudar todo o panorama da temporada. Então, vou levar em consideração que o Steelers vai se manter saudável durante todo o ano de 2018, 2019, 12-4, e vamos, se tudo der certo, esse ano vem o Super Bowl. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo convite do Velho Garimpeiro. Espero que tenham gostado. Convido vocês para estarem acompanhando o nosso perfil e o nosso podcast. Beleza? Grande abraço para vocês. Olha, gente, eu acho que assim, se tem um time que dá trabalho na AFC pro Patriots, esse time é o Steelers. É a grande pedra no sapato do Patriots é Pittsburgh Steelers, né? Eu acho que é um time que esse ano mais uma vez vem muito forte. É um contender muito forte mesmo. Eu acho que é um time muito forte. Vai dar muito trabalho para quem jogar aí contra ele. Bom, gente, obrigado, Ricardo. Obrigado, pessoal do Black Yellow Brasil. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Semana que vem tem mais. Não se esquece de, se você gostar, se inscrever no canal, né? Me seguir nas redes sociais ali. Se você não é um torcedor dos Niners ou é um torcedor de Steelers, adiciona lá, me segue no Twitter lá pra você ver pelo menos eu falar minhas porcarias lá, entendeu? E falar dos Niners também. De repente pode ser um oponente seu numa temporada, beleza? É isso aí, gente. Até a próxima. Por enquanto é só pessoal.